seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse treinamento fantástico onde nós vamos conversar sobre coach de carreira. E você sabe me dizer o que é coach de carreira, para que serve? Você já deve ter lido em algum lugar, em algum site, em alguma rede social, no mesmo numa revista, num jornal. Eu sou Silvia Leal, coach de carreira, coach de equipe há 13 anos, ajudando pessoas em fase transitória de sua carreira ou aquelas que não estão muito satisfeitas com o rumo que a sua carreira está tomando e aquelas que desejam mudar a carreira totalmente e de repente empreender. E o coach de carreira faz exatamente isso. Ajuda você a traçar as suas estratégias, ajuda você a descobrir as suas competências e as suas habilidades, sem falar daquelas que você pode adquirir. Por fim, nós colocamos um foco correto, um foco determinado na sua carreira. E vamos lá, responda rapidamente aí, sem pensar essas duas perguntas. Quem você seria se você fosse realmente feliz com o seu trabalho? Como você se sentiria se tivesse a carreira dos sonhos? Pois é, muito estranho, né? Na hora que a gente fala carreira dos sonhos, será que eu seria realmente feliz no meu trabalho? Aí eu volto uma pergunta para vocês, mas você está infeliz com o seu trabalho? Ou você está infeliz com o rumo que você deixou que a sua carreira tomasse? Lembre, muita coisa, a decisão é nossa. A gente deixa com que as coisas aconteçam na nossa vida e depois nós acabamos falando que a nossa carreira não está muito boa, a nossa carreira não traz felicidade. Na realidade, de repente, ela pode até trazer, mas vai depender de como nós vamos nos comportar e como nós vamos enxergar essa carreira. Respondidas essas perguntas, anotem aí no papel, peguem a caneta, porque vocês vão precisar dessas duas respostas para que a gente possa continuar. E eu chamo da virada o coach de carreira. Por que é a virada? Porque vai ajudar você a colocar a sua vida profissional realmente nos trilhos, sabe? Trem, quando sai do trilho, fica todo descarrilhado, ou vai para um caminho que não deveria, pega uma outra estrada e você quer ir por um lugar e acaba indo por outro. É exatamente isso. E nós vamos desenvolvendo a sua carreira com novas habilidades. Então, se você tem as suas habilidades, por que não aprender outra? Nós vamos ter aí alguns diagnósticos para que você possa tomar as suas decisões mais assertivas possíveis. Mas lembre-se, decisão só por decisão ela não é muito representativa. A gente precisa do quê? Da ação. A ação é que realmente vai gerar um movimento, ok? E como funciona o programa de coach de carreira? Nós vamos retroalimentando várias informações. Bem simples e bem prático, o programa de carreira começa como que eu me vejo como telespectador. Se eu estivesse me olhando, quem é, né, eu como profissional? Quem sou eu como profissional? Quais são as minhas habilidades, as minhas competências? O que as pessoas que estão olhando para mim, o que as empresas estão olhando para mim, podem dizer ao meu respeito? Esse é um ponto, se enxergar de um prisma totalmente diferente. Aí vem as estratégias para que você possa melhorar e fazer as mudanças necessárias. Feito isso, eu preciso diagnosticar quanto o meu profissional vale. Alguns dos profissionais, os meus clientes, que eu sou mentor e sou coach de carreira, eles chegam e falam assim, olha, a empresa não me paga adequadamente, eu estou infeliz com o meu salário. Essa pessoa acaba mudando de empresa, vai para uma outra empresa, ganhando um pouco mais, passa um tempo novamente, olha, eu estou infeliz com o meu salário, eu acho que eles não pagam realmente o meu estudo, toda a habilidade e competência que eu tenho. Então, nós temos que saber avaliar, porque muitas vezes o profissional quer ganhar mais, mas ele não adquiriu mais conhecimentos, ele não adquiriu mais habilidades, ele não está performando todos os dias. Claro, é um direito nosso ter salários mais interessantes, remunerações mais interessantes ou prolabore mais interessantes, desde que nós façamos jus àquilo que a gente quer receber. Depois nós vamos ter aí o resultado obtido de toda essa mudança e que lição eu aprendi. Então veja como isso é extremamente interessante.
É um ciclo de retroalimentação, sim, mas você sai daqui com um aprendizado extremamente interessante. E o objetivo cerne, o objetivo central do coach de carreira, tem como ajudar, né? O objetivo principal é identificar com clareza as possibilidades de desenvolver estratégia para alcançá-lo. Então, eu tenho uma estratégia, mas será que essa é adequada? Como que eu vou traçar as minhas metas e meu objetivo? Porque o objetivo é o que está um pouco mais longe. A meta é o caminho que eu chego ao meu objetivo. Então, por exemplo, eu trabalho na área de logística, emito nota fiscal e eu quero me tornar um supervisor, um coordenador de logística. Esse é o objetivo. Qual é a meta? O que eu preciso fazer para chegar lá? Talvez eu tenha que ter um pouco mais de experiência, talvez eu tenha que passar em todos os setores da cadeia supply chain. Se eu não tenho nível universitário, talvez eu tenha que adquirir esta formação, uma pós também, para que eu consiga o meu objetivo. Então é isso, fazer um caminho, traçar as suas estratégias para que você chegue aonde você quer chegar. Né? E para profissionais também que estão insatisfeitos com o rumo da sua vida profissional, o rumo que está tomando, a gente tinha dito isso um pouquinho mais adiante para que vocês já pudessem pensar se vocês estão satisfeitos ou não. E quais seriam os benefícios do coach de carreira? Elevar a autoestima. A pessoa que não está se sentindo feliz, entre aspas, dentro de sua carreira, ela não tem estima nenhuma. Na realidade, a gente precisa melhorar. Ela não se sente capaz, ela não se sente com qualidades, ela não se sente pronta para dar o primeiro passo e, por fim, acaba achando que a vida dela tem que ser daquele jeito e não é. Vai mudar a postura profissional, porque muitas vezes a pessoa tem conhecimento técnico, tem um conhecimento da função que ela está fazendo, mas ela não tem uma postura profissional adequada. Então, talvez aquela tão sonhada promoção não chegue devido à sua postura profissional, que é a imagem que você está passando. Realçar as suas qualidades, porque muitas das vezes você está realçando aquilo que precisa melhorar. E a gente precisa fazer o caminho inverso. Fazer com que você melhore a sua comunicação. Essa comunicação não é apenas aquilo que eu falo, mas de que forma eu ouço. Como que eu entendo as informações que estão chegando até a mim e quais são as conclusões e qual é o comportamento que eu estou tendo após eu escutar a comunicação de outra pessoa, a informação de uma outra pessoa. Vai fazer você atingir as suas metas profissionais também de forma estruturada, vai mudar a sua visão em relação ao mercado em que você atua e vai fazer você mudar de patamar e elevar as suas chances de promoção no mercado. Então, veja, esses são os principais benefícios, mas nós podemos aqui falar quase que o dia todo sobre tantos benefícios que o coach de carreira tem, tá certo? E como que funciona esse mapa? Então, primeiramente, nós vamos traçar aqui o mapeamento. O que é o mapeamento? Como você está? Em que fase da carreira você está? Aquilo que realmente precisa melhorar, aquilo que você já melhorou, quais são as qualidades e competências que você tem hoje e quais são as qualidades e competências que você precisa adquirir. Feito esse mapeamento, nós vamos ter aí um diagnóstico. Diagnóstico, o que a gente precisa fazer agora? Quais são aí os remédios que nós vamos lhe dar para a sua dor? Claro, na sequência vem o quê? A descoberta que é da nova realidade profissional. Eu devo entender que existem outras formas de existir dentro da minha carreira e não uma única apenas. E feito isso, a gente vai fazer um redesenho. Então, você tinha feito um desenho de sua carreira e nós vamos remodelar, vamos adaptar com as lições aprendidas no processo que você já vem passando. Veja como isso é extremamente interessante. É uma forma simples, bem didática, para que você possa conhecer como que funcionam as etapas do coach de carreira, mas é dessa forma exatamente que a gente constrói, juntamente com o nosso coach, o novo caminho. Vai colocar aí o seu trem novamente
nos trilhos. E para que a gente possa fazer o mapeamento, nós usamos uma das ferramentas que é a análise comportamental. Nós precisamos conhecer como é que você vai estar enxergando a você mesmo, como vai estar a sua estima, se você está não se valorizando, se você acha que as suas habilidades não estão sendo utilizadas, que você tem muito conhecimento, mas não está sendo utilizado, como que externamente o seu ambiente de trabalho está influenciando as suas atitudes, como você se percebe como profissional. Então veja, é um mapeamento que nós podemos dizer que é uma radiografia de como que você está. Então mapeia o perfil comportamental, aponta suas potencialidades, necessidades e desafios e orienta o crescimento pessoal e profissional. Junto com a análise comportamental, nós trabalhamos outras ferramentas que vão ajudar a compor o mapeamento. Na sequência, o diagnóstico, né? O diagnóstico, o que nós descobrimos com o mapeamento? Então, nós fizemos a análise do perfil, nós vamos ensinar você a fazer a autogestão, nós vamos ensinar também você ter análise das metas alcançáveis, porque muitas vezes o profissional coloca metas que ele não pode alcançar, pelo menos naquele momento. Ele pode alcançar no futuro até que próximo, mas talvez naquele momento ele não possa. E o que ele precisa saber? Então, quais são os conhecimentos que ele precisa ter? E nós temos também a parte da otimização, que é o direcionamento, a identificação das falhas e a implementação dos novos processos profissionais. Então, veja, a partir do mapeamento, nós trazemos o diagnóstico. A partir desse diagnóstico que vocês estão vendo aqui na tela, aí sim, nós vamos começar a formar aí o seu redesenho baseado na sua descoberta. Até aqui nós podemos dizer que nós estamos no meio de um programa do coach de carreira. A partir daí são só as transformações necessárias para que você tenha aí a carreira que você tanto almeja. E aí a descoberta, coach de carreira. Quais são as descobertas a partir do diagnóstico? O que não está tendo bons insights, né? Por quê? O que não está tendo bons insights? O meu pensamento, as minhas atitudes, mostrar quem realmente você é e qual é o rumo da sua carreira profissional te trará mais significado para a sua vida. Irá descobrir que o que você estava planejando não estava tão bem, né? Não estava corretamente, né? Linkado com a sua vida profissional e com a sua vida pessoal. Vai te mostrar aí que não tem equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Veja, tudo na vida precisa de um equilíbrio, tá? Tudo que a gente foca mais, a gente tem uma tendência de esquecer as outras vertentes. Lembra dos 3 8s, né? O que são os 3 8s? A gente precisa ter 8 horas para o trabalho, 8 horas para descanso e 8 horas para lazer, para estudo, para viver. Tudo que nós ultrapassamos esses 3 8s e vira 10 e vira 12, 14 ou mesmo 16, você está prejudicando outras 2 partes da sua vida. Por isso que nós falamos de equilíbrio. Não se sai bem nas entrevistas de emprego. Então é uma outra coisa que a gente precisa. Por que eu não me saio bem nas entrevistas de emprego? O que eu sinto na hora de uma entrevista de emprego? O que é que eu preciso falar de mim e que eu não estou conseguindo? E não está mantendo um foco total na sua carreira. Então nós vamos trazer aí o equilíbrio necessário para você. Então essa é a descoberta. Às vezes a descoberta é um pouco dolorosa, mas faz parte do redesenho, daquilo que realmente você tem como objetivo. Silvia, mas eu descobri que está tudo errado. Tudo bem, você está tendo a chance de saber agora quais os passos para melhorar esse tudo errado. E lembre-se, não está tudo errado. Só está faltando colocar o trem no trilho. É apenas isso. E depois, qual é o redesenho? Eu me autoconheci, então eu sei realmente quem eu sou. Eu estou me entendendo. Eu estou fazendo, né, o meu fluxo de vida profissional de uma forma mais assertiva, né?
eu entendo o meu eu tenho a minha realidade, que eu tinha até no início do programa de coach, de uma forma que eu entendia de uma forma totalmente equivocada, eu ressignifiquei. Então eu tenho uma realidade diferente, uma visão diferente do todo. Eu vou criar agora um ciclo de experiência totalmente novo, totalmente mais interessante. E aí sim eu começo a viver a minha nova realidade. É simples fazer. A pessoa só precisa querer fazer isso. Então, o processo transformacional do coach de carreira é exatamente assim, dessa forma que a gente faz. E continuando, aqui nós temos os 6 níveis lógicos de Robert Dilts. Robert Dilts, ele é um dos precursores da programação neurolinguística, PNL. E dentro das descobertas de Robert Dilts, ele também descobriu esse diagrama que é feito em forma de triângulo, como que a gente consegue descer para as outras esferas. Então, o que nós aprendemos com Dilts? Que cada parte da nossa vida, ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e propósito, todas essas etapas da nossa vida, elas são influenciadas pela camada abaixo. Então, ou seja, se a gente pega aqui ambiente, por exemplo, o seu ambiente, ele é influenciado pelo seu comportamento. Então, o ambiente que você cria, ele é influenciado pelo seu comportamento. O seu comportamento é influenciado pelas capacidades que você tem, se mais ou se menos. Então veja que coisa interessante, dependendo da minha capacidade, eu vou influenciar meu comportamento, que eu vou influenciar o ambiente. E talvez eu fale, eu não gosto deste ambiente. Veja, você influenciou o ambiente para que ele esteja do jeito que está. E aí vem crenças, valores, a identidade e o propósito também. E quando a gente fala, né, como que eu vou mexer em tudo isso? Veja, quanto mais profundo nós formos desse condicionamento social e autorrealização, que são coisas totalmente distintas, mas aqui está bem especificado para que vocês possam entender, a verdadeira mudança está nas camadas mais profundas. Então, nós devemos chegar até onde? Até o propósito. Veja, mudanças podem acontecer em qualquer camada. Pode ser na camada do comportamento, na capacidade, em crenças e valores, na identidade, em qualquer uma delas. Mas a verdadeira mudança está no propósito. Se nós não chegarmos até essa verdadeira, camada, que ela é bem profunda, talvez a gente não chegue a tão sonhada carreira. Quando a gente faz um paralelo, porque é muito confortante, a gente fica aí numa zona de conforto, é muito confortante quando a gente muda apenas o cenário, tá? Mas a gente não faz as transformações mais profundas. Tal qual aí um adolescente foge de casa, ele vai para outro lugar, tem aí o executivo, que ele diz que, baseado na urgência, ele teve que mudar de emprego. Ele foi para a mesma carreira e ele foi para a mesma função, apenas numa outra empresa. Isso quer dizer o quê? Que ele só mudou os atores que estão contracenando com eles. Ele só mudou o cenário. Não adiantou nada ele fazer essa movimentação. Por quê? É muito difícil nós não levarmos nós mesmos com a gente. Então, aonde a gente for, nós vamos nos levar. É por isso que precisa ser feita uma mudança profunda, principalmente no que tange aonde a gente quer chegar com a nossa carreira. Senão nós vamos ficar mudando de cenário, nós vamos mudar dos atores que vão contracenar conosco, mas tudo continua na mesma situação. Por isso que nós temos que descer a outras camadas. Interessante isso, né? Mudanças em outras camadas são interessantes e até nós falamos que realmente deva acontecer, mas não são só elas. A gente precisa realmente olhar para dentro de nós e entender o que é que eu gosto realmente de fazer,
O que é que eu gosto realmente de fazer e o que é que eu sou bom em fazer. O que é que eu gosto e o que é que eu sou bom. Essas duas coisas podem ser coisas diferentes ou podem ser as mesmas coisas, só que a gente precisa descobrir. E sendo que, Silvia, agora eu descobri que eu gosto de uma coisa, mas eu sou bom em outra. Como que eu vou fazer o diagnóstico para onde a minha carreira vai? Naquilo que eu sou bom ou naquilo que eu gosto? O coach vai ajudá-lo a descobrir exatamente isso. Porque talvez a gente possa coligar essas duas situações. Talvez você possa trabalhar de maneiras diferentes nessas duas situações, levando uma delas para a situação de um hobby, de uma situação prazerosa. Ou a gente pode fazer um bem bolado entre as duas. Então veja, o coach ele é uma descoberta, uma redescoberta, um desenho e um redesenho, extremamente útil para quem realmente quer dar um up na sua carreira. E quando a gente fala de carreira, né, a gente escuta sempre aí os profissionais falarem, né? Nós temos que encontrar a carreira que nos dê paixão, né? Que nos traga paixão. Quando a gente fala em encontrar, dá a impressão de que nós estamos procurando aí o santo graal de carreira, né? Aquela coisa super difícil, aquilo que ninguém encontrou até agora, aquela coisa que só eu vou encontrar. Então é como se estivesse procurando o santo graal. Então isso é muito importante na hora que nós estamos pensando em carreira, porque veja, nós não precisamos na realidade encontrar nada. Quando a gente fala em encontrar, parece que nós estamos numa busca, né? Nós estamos fazendo escavações, e só eu vou encontrar aquela determinada coisa. Não funciona dessa forma. Outra palavra que não é muito interessante e que chega aí a trazer um certo prejuízo, a paixão. Quando a gente fala de paixão, nós estamos imaginando que nós vamos encontrar aí o príncipe encantado da nossa carreira, né? Aquela coisa maravilhosa que existe aí nas novelas, nos filmes, que só vai ter amor e prazer. Nós sabemos que não é assim que acontece. Então, isso leva a um sentido muito ilusório por parte dos profissionais tentar encontrar o santo graal e que ele vai te trazer uma paixão eterna. Então, nós devemos separar a nossa carreira em situações. A gente está procurando uma paixão ou centro de interesse. Porque o centro de interesse, ele traz a gente para uma situação mais realista. O centro de interesse é aquilo que eu gosto, aquilo que eu realmente me interesso e que não precisa ser uma única coisa. Podem ser várias coisas. E a gente descobre qual que é o seu maior centro de interesse. Quando a gente pensa em centro de interesse, eu não preciso encontrar nada, eu não preciso fazer escavações para encontrar isso, eu trago isso para uma realidade mais palpável e eu entendo que dentro do meu centro de interesse vai ter dias que vai ter tédio, vai ter dias que eu vou ter estresse, vai ter dias que eu vou estar desmotivado, mas é aquilo que eu gosto de fazer. Então nós temos que tirar essa realidade ilusória que o que a gente encontrar vai ser a nossa paixão e que aquilo só vai ser momentos prazerosos. Isso não existe. Ou aquela coisa também, quem trabalha com aquilo que gosta não trabalha, né? Claro que trabalha. Com certeza a pessoa trabalha. Então nós temos que achar o centro de interesse. O centro de interesse funciona como início de namoro. O que seria o início de namoro? Eu começo a conhecer a pessoa, eu vou analisando, eu vou vendo se tem pontos meus ali de interesse, até saber se eu posso seguir com aquela relação ou não. Então veja, quando a gente trata a carreira da gente como ponto de interesse, não necessariamente eu preciso definir uma única coisa. Alguns clientes meus chegam para mim e falam: Silvia, mas será que com 40, 50 ou 60 anos eu posso mudar minha carreira? Claro que pode. Aonde está escrito que você não pode? Aonde está escrito que você só deveria ter um ponto de interesse? Não está escrito em lugar nenhum. Nós podemos mudar sim, porque nós temos vários pontos de interesse. De repente você quer ter uma vivência, um tempo, num certo ponto de interesse, depois você quer mudar.
Aí você descobre, né, um outro ponto de interesse, você não encontra, você descobre uma carreira, você descobre um assunto que te interessa. É diferente de encontrar, você descobre. O descobrir já está aqui, já existe e você descobre. Então veja, quando a gente trata a nossa carreira como ponto de interesse, a possibilidade, o mundo de possibilidade que traz, né, para nós, fica extremamente vasto. E aí que se torna muito mais gostoso e muito mais gratificante. E é claro, a gente sempre traz aí uma frase, né, no bolso, que os obstáculos fazem parte da vida, bem como a força e a superação para ultrapassá-los. São os obstáculos, né? A nossa carreira também tem obstáculo, a nossa vida tem obstáculo, né? Mas a gente tem que ter força e a superação para ultrapassá-los. Por isso, não pensem mais em encontrar alguma coisa ou ter paixão por alguma coisa, porque isso parece uma coisa tão grandiosa que para alguns profissionais isso está tão distante que muitos deles acabam desistindo de encontrar, de descobrir, de trabalhar com os pontos de interesse mesmo antes de começar. Então vamos trazer isso para a nossa realidade, né? E a realidade a gente pode fazer dela assim momentos bem mais interessantes. E para ter maiores informações, chega aqui, tem aqui o meu site, o meu e-mail, o meu Instagram e o meu telefone. E espero que vocês tenham aí aprendido bastante sobre coach de carreira. Claro, né? Tem uma infinidade de situações, a gente trouxe aqui as principais e que isso ajude vocês a descobrir os seus pontos de interesse. E vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!